Você já sentiu um peso no peito que ninguém vê, mas que consome cada pedaço do seu silêncio? E se eu te dissesse que há um colo que entende essa dor antes mesmo de você encontrar as palavras? Feche os olhos por um segundo e imagine uma presença calma, uma mão que acolhe sem julgar. Você consegue sentir? Essa é a promessa que eu quero compartilhar com você hoje. Nossa Senhora, acolhe minha dor e me traz a paz que eu preciso. Talvez você esteja aqui porque a vida te cansou. Talvez a tristeza tenha virado rotina, ou a saudade se instalou como morada. Ou talvez seja aquela angústia que aparece quando a noite cai e as certezas desaparecem. Você já se sentiu assim? Já perguntou por que algumas feridas não cicatrizam, mesmo com todo o esforço do mundo? E se eu te dissesse que essa dor não precisa ser carregada sozinha? Que existe um lugar onde podemos depositar aquilo que nos corrói? Segura minha mão virtual. Quero te levar numa com. Não vou prometer saídas mágicas ou palavras vazias. Vou te convidar a uma experiência simples, íntima, que começa com um sim. O sim de confiar. Confiança não é ausência de medo, é escolha de continuar, passo a passo, mesmo quando o chão parece ceder. E Nossa Senhora, para muitos, é esse passo silencioso, essa presença que aponta para a paz sem forçar, que convida sem exigir. Já imaginou encontrar no meio da tempestade alguém que te entende sem explicações? Quem não gostaria de se sentir abraçado assim? Ao longo deste texto, eu vou te fazer perguntas que talvez você evite responder em voz alta. Vou também contar histórias que se parecem com a sua. E prometo que, no fim, haverá um momento de encontro. Uma oração simples, um gesto de entrega, que pode transformar a sua noite. Mas antes, vamos caminhar juntos. Você lembra daquela vez em que pensou que tudo havia acabado e algo pequeno mudou o rumo? Às vezes, a mudança vem assim, discreta como um sopro. E se o sopro de que você precisa agora vem através de... Quando falamos de dor, falamos de perdas, de portas que se fecham, de sonhos que adiam. Falamos também de culpa, de escolhas que pareciam certas e nos trouxeram dor. Não importa qual seja a sua história, a linguagem da dor é universal. E é por isso que quero que escute como se eu falasse só para você. Imagine a cena. É noite, a casa está silenciosa e você se permite chorar. Nessa cena, quem estaria ao seu lado? E se naquela hora houvesse uma presença que não te pede explicações, que só te segura? Pense, a fé, muitas vezes, é mal entendida como fuga. Não é. Fé é coragem de olhar a realidade inteira e ainda assim escolher a esperança. Nossa Senhora é símbolo dessa coragem serena. Ela ouviu angústias, viu limites humanos e mesmo assim apontou para o caminho da confiança. Isso não anula a dor, mas dá sentido a ela. Você já sentiu que a dor tinha um propósito, mesmo que difícil de enxergar? Se não sentiu, tudo bem. Muitas vezes o propósito vem depois, no tempo certo. O que importa agora é permitir Ao abrir esse espaço de entrega, não significa que as questões desaparecem como num passe de mágica. Significa que existe alguém com quem dividir o peso. Pense em quando dividimos uma carga com outra pessoa. De repente, ela fica mais leve. Nossa Senhora é um símbolo desse compartilhar. Ela não resolve tudo sozinha, mas nos ajuda a manter o olhar firme, a acreditar que há um horizonte. E aqui vai uma pergunta que vai ficar com você. O que você faria diferente se soubesse que não está sozinho? Respira fundo. Agora deixa eu te contar uma história curta. Havia uma pessoa comum, com medos que pareciam maiores que a própria vida. Em noites sem sono, ela repetia uma oração que não sabia direito como dizer. Era apenas um pedido simples. Acolhe minha dor, traz a paz. Aos poucos, as noites continuaram, as preocupações também, mas algo mudou.
a pessoa começou a perceber sinais sutis de cuidado. Um amigo que ligou na hora certa, uma janela de oportunidade, uma resposta inesperada. Não foi só coincidência, foi como... Esses sinais não precisam ser grandiosos. Podem ser um pão na mesa, um sorriso, uma música que toca a alma. A graça se manifesta em detalhes. E quando permitirmos que essa sensibilidade cresça, a vida vai se abrindo. Nós vamos entendendo que paz não é sinônimo de ausência de problemas, mas de companhia no caminho. E se eu te dissesse que a paz que você busca pode estar presente agora, nesse exato momento, se você permitir? Não precisa de gesto heróico, apenas de um convite sincero. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tantas vezes. Eu sei, persistir cansa, mas às vezes é justamente no próximo suspiro que a virada acontece. A oração que eu proponho não é uma fórmula mágica. É um diálogo simples, como falar com alguém que nos ama. E se você nunca falou assim, comece com um suspiro. Senhora, acolhe minha dor. Simples, direto, verdadeiro, sem artifícios. Deixa que as palavras saiam leves, como quem confia. E observe o que acontece internamente. Talvez uma calma distinta. Não subestime o poder do silêncio. Muitas vezes, o que cura não é a palavra, mas o silêncio compartilhado com quem nos entende. E Nossa Senhora é esse silêncio vivente, uma presença que fala sem ruído. Você já experimentou ficar em silêncio só permitindo que o coração fale? Se não, promete tentar agora? Só por um instante. Feche os olhos, respira e repete comigo. Nossa Senhora, acolhe minha dor e me traz a paz que eu preciso. Sente como isso soa no seu peito? Não precisa modificar nada, só permita. À medida que você repete essa entrega, uma sequência de perguntas pode surgir. O que eu devo fazer agora? Como seguir em frente? E se a dor voltar? São perguntas legítimas, e eu quero responder a cada uma, mas devagar, para que cada resposta seja sentida. Primeiro, seguir em frente não significa apagar o passado. Significa aprender a caminhar com a bagagem, sem deixar que ela nos paralise. Segundo, a dor pode voltar, e isso não quer dizer fracasso. Quer dizer que somos humanos. Terceiro, a ferram. Ao misturar oração com atos simples, nós construímos resistência. Fé e ação andam de mãos dadas. Pense numa planta que precisa de água e sol. A fé seria a semente, a ação seria regar e cuidar. Sem um ou outro, o crescimento é difícil. Então, qual o próximo passo? Talvez escrever o que te machuca, talvez falar com alguém de confiança, talvez buscar um grupo que compartilhe a mesma fé. Ou talvez seja apenas continuar repetindo a oração e observar as pequenas mudanças. Qual desses passos parece possível para... Antes de seguirmos, quero que guarde uma imagem. Uma mãe que limpa as lágrimas do filho, sem pressa, com ternura. Essa imagem está próxima de nós. E mesmo que a sua mãe humana não estivesse presente da forma que desejava, existe essa mãe espiritual que olha com compaixão. Não é sobre meras palavras bonitas, é sobre presença. E presença transforma. Você está sentindo essa esperança crescendo? Segura essa sensação. Vamos aprofundar. Agora, se permita acreditar que algo novo pode nascer dessa entrega. Não é arrogância querer ser cuidado. É reconhecer que também somos frágeis e necessitamos de amparo. Nos momentos mais escuros, uma chama pequena pode bastar para mostrar o caminho. Confie nesse pequeno lume, e mesmo quando a caminhada é longa, há passos que nos aproximam da paz. Permaneça comigo, respire e deixe que isso acalme seu coração agora. Você já percebeu como a dor insiste em voltar nos momentos de silêncio? Parece que, quando tudo fica calmo ao redor, o coração fala mais alto. E se eu te dissesse que esse incômodo não é um castigo, mas um convite? Um chamado para que você não tente mais lutar sozinho,
Nossa Senhora conhece cada detalhe daquilo que você carrega, mesmo o que nunca contou a ninguém. Já imaginou como seria soltar esse peso aos poucos, como quem abre a mão e deixa a água escorrer? Muitas vezes, pensamos que fé é só acreditar em milagres grandiosos, mas a verdade é que o maior milagre acontece dentro de nós, quando conseguimos respirar fundo e sentir que não precisamos controlar tudo. E é aí que Nossa Senhora entra, como um colo que não pergunta, apenas acolhe. Quantas vezes você desejou apenas ser ouvido, sem precisar se explicar? Então por que não permitir que isso aconteça agora, neste exato instante? Talvez você esteja se perguntando, mas como eu entrego essa dor? O que significa colocar isso nas mãos de Nossa Senhora? A resposta é simples, é parar de esconder, é falar com sinceridade, mesmo que em pensamentos. Mãe, eu não aguento mais, segura por mim. Não importa se você não sabe rezar, se não lembra palavras prontas, o que importa é a verdade que sai do fundo do peito. Porque uma oração sincera, mesmo curta, atravessa qualquer distância. Eu sei que há momentos em que a solidão parece gritar mais alto. Aqueles dias em que o quarto escuro parece maior que o mundo. Já esteve lá? Já chorou em silêncio, com medo de incomodar? Pois saiba, nesse mesmo silêncio, você não estava sozinho. E se nesse instante Nossa Senhora estivesse ali, segurando seu rosto, mesmo sem você perceber? Talvez você não tenha visto, mas cada lágrima foi acolhida. A vida é feita de caminhos que às vezes parecem sem saída, portas que se fecham, planos que desmoronam. Mas e se eu te dissesse que cada porta fechada pode ser um desvio para um caminho maior? Que a paz que você tanto procura pode estar na confiança de que há algo além do que os olhos enxergam? Nossa Senhora não promete um caminho sem pedras, mas promete caminhar junto e com companhia até a estrada mais difícil se torna suportável. Lembra daquela sensação de alívio quando alguém segura sua mão forte e você entende que não precisa enfrentar sozinho? É essa a sensação que a fé nos traz. Não é sobre viver sem problemas, mas sobre nunca mais estar abandonado. Então eu te pergunto, o que aconteceria se você acreditasse de verdade que está sendo cuidado agora? Talvez você se surpreenda em perceber que pequenos sinais já estão acontecendo. Aquela pessoa que apareceu do nada para te ajudar. Aquela oportunidade que você não esperava. Até mesmo esse vídeo que você está ouvindo agora. Você acha mesmo que é coincidência? Ou será que é resposta disfarçada em detalhes? Quando repetimos com sinceridade, Nossa Senhora, acolhe minha dor e me traz a paz que eu preciso, algo dentro de nós começa a mudar. O peso continua ali, mas já não é o mesmo. Aos poucos surge a coragem de dar um próximo passo, e cada passo é uma vitória, mesmo quando pequeno. Eu quero que você imagine agora um horizonte. Lá no fundo, depois da noite escura, começa a nascer uma luz tímida, mas firme. Essa luz é a esperança, e mesmo que você ainda sinta o frio da madrugada, ela anuncia que o dia vai chegar. Nossa Senhora é como esse amanhecer, lembra que a noite não é eterna, que a dor não é para sempre. Mas eu sei, você pode estar pensando, e se eu não conseguir acreditar o bastante? A beleza está aí. Não é sobre ter fé perfeita, é sobre ter fé suficiente. Basta uma semente pequena para que um jardim floresça. Basta uma oração simples para que um milagre comece. Não duvide da força do pequeno gesto. Agora, eu te convido a respirar fundo. Fecha os olhos se puder. Sinta o ar entrando e saindo. Imagine que a cada inspiração você recebe paz. E a cada expiração, você solta um pouco da dor. Faça isso comigo. Inspire paz, expire dor. Mais uma vez. Agora, em silêncio, repita dentro de você. Senhora, acolhe minha dor. Senhora, traz a paz que eu preciso. Percebe como algo suave começa a nascer? Não importa se você sente pouco ou muito. O importante é abrir espaço.
Porque a paz chega devagar, como um perfume discreto que aos poucos preenche o ambiente. E quanto mais você se permite, mais ela cresce. Você está disposto a permitir? E eu quero abrir um novo espaço aqui. Você já pensou que talvez a sua dor também possa se transformar em força para outros? Que aquilo que hoje pesa pode amanhã ser motivo para acolher alguém que sofre? Nossa Senhora nos ensina isso. Ela transforma lágrimas em compaixão, silêncio em cuidado, dor em amor. E talvez, sem perceber, você já esteja sendo chamado para isso. Segura essa ideia por um instante, porque mais à frente eu vou te mostrar como essa transformação acontece de verdade. Mas por agora, basta acreditar. A paz que você tanto procura já começou a nascer dentro de você. Respira fundo mais uma vez. Você não está sozinho, você nunca esteve. E se hoje você chegou até aqui, é porque algo muito maior já está agindo na sua vida. Acolhe essa certeza, guarda no coração, porque ainda há mais que quero te revelar. Agora, respira comigo mais uma vez. Sente o pulso, sente a vida que insiste em bater dentro de você, mesmo quando a mente tenta te convencer do contrário. Lembra da promessa que começamos a construir? Aquela sensação de que algo novo pode nascer do silêncio? Não era só conversa, era convite. E aqui, neste instante final da nossa jornada juntos, vamos transformar esse convite em presença concreta. Você se lembra de quando eu te perguntei se a sua dor poderia um dia virar força para outros? Pois é hora de olhar para essa possibilidade com ternura. Nem sempre vemos logo de cara que o sofrimento tem um sentido maior. Mas quando recebemos atenção, cuidado e acolhimento, a ferida deixa de ser só um ponto de dor e vira portal. Portal para empatia, para abraço, para ação. Imagine por um segundo que a sua história não acabou em dor, mas que ela ganhou um propósito: ajudar alguém que está sentindo o mesmo agora. E se eu te dissesse que você já começou essa transformação sem perceber? Cada vez que você aceitou um pouco mais de paz, cada vez que respirou e disse: Senhora, acolhe minha dor, você soltou uma luz pequena que viajou invisível e tocou outros corações. Não subestime o efeito do seu abrir de mão. Às vezes, os maiores milagres acontecem sem alarde, como uma semente que germina longe dos olhos, silenciosa e firme. Agora, eu quero te convidar para um gesto. Não é algo espetacular, é algo íntimo e simples. Pega um papel e escreve do que você precisa perdoar. A si mesmo, alguém, uma situação. Coloca ali com letras simples, sem julgamentos. Em seguida, dobra o papel e entrega com um olhar de esperança. Se quiser, fala em voz alta. Nossa Senhora, acolhe minha dor e me traz a paz que eu preciso. Ajuda-me a perdoar, a caminhar, a servir com amor. Esse gesto é simbólico, mas carrega intenção. A intenção move. E quando a intenção encontra pequena ação, nasce movimento. Talvez você esteja pensando: não tenho papel agora. Então faz do seu coração esse papel. Fala para dentro, escreve mentalmente, suspira cada frase. Não é o instrumento que importa, é a verdade que você coloca ali. Acolher a dor começa com honestidade, e honestidade com a nossa própria fragilidade é um ato de coragem. Você já foi corajoso por chegar até aqui, por permitir sentir. Valoriza isso. Sei que muitas vezes a pressa da vida tenta preencher nosso tempo com distrações. Mas a cura pede presença. Não é sobre se isolar do mundo, é sobre permitir que o mundo e o divino encontrem um lugar em você. Quando você se dispõe a viver essa presença, o dia a dia muda. As pequenas decisões passam a carregar significado. O café da manhã pode ser oração. Uma mensagem trocada com carinho pode ser resposta. E cada ato de cuidado que você dá a si mesmo é um passo de volta para a paz. E a pergunta que pode martelar: e quando a dor voltar? Eu quero que você guarde essa resposta.
Tudo bem. Voltar não é perder, é viver. Às vezes precisamos revisitar feridas para curá-las de maneira mais profunda. A cada vez você aprende algo novo, uma compaixão maior, uma resistência mais suave. É um processo. E ter alguém com quem compartilhar esse processo faz toda a diferença. Por isso, não carregue tudo só no pensamento. Procura uma pessoa que possa ouvir sem julgar. Um confidente, um amigo, um líder espiritual. E se você for de fé, participa de uma comunidade que te acolha. A fé floresce em conjunto. É no encontro que nossa esperança se fortalece. Lembra daquela cena que imaginei antes? A mãe que limpa as lágrimas do filho? Essa cena precisa virar realidade. Busque, permita, aceite o abraço humano. Não estamos chamados a ser ilha. Quero agora partilhar uma breve oração para você repetir quando sentir o peito apertado. Não é mágica, é encontro. Fecha os olhos e diz devagar: Nossa Senhora, eu te dou o meu cansaço. Eu te entrego minhas lágrimas, acolhe minha dor e planta em mim a paz. Ensina-me a perdoar, a levantar, a amar de novo. Fala com calma, como quem confia. Repete quando necessário. Faz desse momento um porto. Também quero que você saiba, não é sinal de fraqueza pedir ajuda profissional quando a dor é grande demais. Terapia, orientação espiritual, apoio médico, tudo isso é forma de cuidado. Nossa Senhora acolhe toda a busca de cura, inclusive quando ela vem por meios humanos. A fé não exclui a razão, ela a complementa. Combinar oração com cuidado prático é um caminho sábio e compassivo. Antes de encerrarmos, deixa eu te lembrar de algo essencial. Você não precisa ser perfeito para merecer paz. A paz não é recompensa por ser forte. É dom que chega mesmo quando somos frágeis. Às vezes, ficamos presos na ideia de que precisamos conquistar tranquilidade como se fosse troféu. Não. A paz é convite constante. E quando aceitamos, nossas mãos se enchem de leveza. Agora imagina como será quando olhar para trás daqui a alguns meses e perceber que, apesar das cicatrizes, houve crescimento. Você vai ver que a dor ensinou alguma coisa. Talvez paciência, talvez compaixão, talvez coragem. Essas são riquezas silenciosas que ninguém pode tirar. E quando você percebe isso, agradece. Agradecer não apaga a dor, mas muda como ela vive em você. Respire mais uma vez, devagar. Sente a presença que te envolve. Sente que não é só um discurso. É um caminho que foi iniciado e que você pode continuar a trilhar. Eu não tenho a pretensão de resolver tudo. Posso sim caminhar ao seu lado por esses minutos e te lembrar do que já é verdade. A cuidado, a presença, a promessa. Nossa Senhora acolhe e isso transforma. Para fechar este encontro, quero pedir que você leve algo prático daqui. Um compromisso pequeno e possível. Pode ser rezar essa breve oração toda noite por uma semana. Pode ser escrever uma carta não enviada. Pode ser procurar alguém para conversar. Escolhe só uma coisa que pareça alcançável e faz. Pequenos passos somam e a paz se constrói a partir deles. E quando essa semana passar, volta para dentro de você e observa o que mudou. Talvez pouco, talvez muito. Registra, celebra cada pequena conquista. E quando se sentir pronto, compartilha essa paz com alguém que precisa ouvir o que você aprendeu. Transformar dor em cuidado é a maior forma de retribuição. Por fim, se agora você sente um sopro de esperança, segure essa nota como quem segura luz. E se ainda restar dúvida, permita-se experimentar. Experiência fala mais alto que teoria. Anda devagar, com compaixão. E lembra, você não está sozinho. A cada vez que repete, Nossa Senhora, acolhe minha dor e me traz a paz que eu preciso, algo dentro de você se rende ao cuidado. Que essa entrega continue, que a paz chegue como chuva fina, repentina e necessária.
E que no cotidiano você reconheça gestos de carinho como sinais de presença. Obrigado por permitir que eu caminhasse contigo até aqui. E que a paz que você busca encontre morada no seu peito, hoje e sempre. Antes de terminar, quero deixar um gesto prático para você levar adiante. Escolha uma ação pequena, real e possível, que simbolize a entrega da sua dor. Escrever uma carta sem enviar, pedir desculpas a alguém, ligar para quem sente falta, buscar apoio profissional ou reservar 5 minutos todos os dias para um silêncio afetivo. Anote o que escolher e comprometa-se a realizar nos próximos 3 dias. Esses passos são provas concretas de que algo está mudando dentro de você. Quando o peso voltar, lembra que repetir um gesto de cuidado é um ato de coragem. Cada pequeno passo cria coragem, cada gesto vira cuidado. Não precisa ser perfeito, precisa ser sincero. E se esquecer, recomece. Sempre vai com paz. E lembra, na próxima vez que o peito apertar, volta aqui, respira e repete: Nossa Senhora, acolhe minha dor e me traz a paz que eu preciso. A cada repetição, a esperança ganha corpo. Nós nos encontraremos de novo nas pequenas vitórias do cotidiano. Até lá, cuida de você com ternura.